Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Irmãos, todo mundo já sabe que eu fiquei 25 anos dentro da congregação cristã do Brasil, saí agora pós-pandemia, e antes de eu ir para a congregação, eu passei alguns anos, irmãos, dentro de algumas denominações. A quadrangular, minha mãe era da Deus e Amor, nós era criança, ela nos obrigava a ir com ela. Depois eu saí da quadrangular, até eu chegar à congregação, conheci algumas outras denominações, fui conhecer, frequentar, conhecer. Irmãos, e dentro das outras denominações cristãs, ele sempre tinha, eu via estudos, eles marcavam estudos para falar sobre a Congregação Cristã do Brasil, que a Congregação Cristã do Brasil era uma seita. Todas as outras denominações, elas davam estudos sobre a Congregação Cristã do Brasil, que a congregação era uma seita, né? E ali, irmãos, eu saí da igreja ali, da quadrangular, fiquei procurando algumas igrejas, dizendo que a congregação não aceita, até que a minha irmã, ela foi para a congregação, e eu começava a ir na casa dela, e tinha uns irmãos da congregação lá, tocando hino, tocando violão, cantando hino, pregando a palavra, profetizando, orando, fazendo visita, viagem, e ali, através daquilo ali, eu fui para a congregação. Então eu aprendi das outras denominações, que a congregação era uma seita. E quando eu fui para a congregação, também havia pregação para nós, na congregação, que as outras denominações eram seitas, que eles eram falsos lobos, falsos mestres, falsos pastores, que arrancavam a lã das ovelhas, que a congregação não pedia dízimo, que até que a gente vê hoje que no final só muda o delegado, o cacetete é o mesmo, né, irmãos? Que, infelizmente, a maioria dos líderes, grandes líderes, eles estão lá felizmente por dinheiro, né, irmão? Então eu vou trazer aqui, então na congregação diz ainda, em muito lugar, que as outras denominações, de forma geral, até as reformadas, para a congregação é aceita. E a congregação prega que as outras igrejas é uma seita. Então nós vamos ouvir aqui esse teólogo, o que ele vai falar sobre a congregação. Eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Agradeço a vocês, aos novos inscritos, aos membros do canal, tem gente se inscrevendo como membro, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos acompanhar o que ele fala aqui. Devido à repercussão do vídeo, porque considero a Congregação Cristã no Brasil, CCB, como seita aqui nas redes sociais, eu resolvi gravar uma parte 2, expondo de forma mais específica e mais abrangente, pelo menos 8 motivos pelos quais considero a Congregação Cristã no Brasil como uma seita. Só esclarecendo que o motivo do vídeo não é atacar a denominação CCB, nem os fiéis que fazem parte da denominação. Existe muita gente boa dentro da Congregação Cristã no Brasil. O motivo do vídeo é apenas para esclarecimento teológico e doutrinário, para aqueles que têm alguma dúvida a respeito dos ensinos e doutrinas, não só da CCB, mas de várias outras igrejas que são consideradas como seitas pela parte majoritária da cristandade moderna. Confira o primeiro motivo. As mulheres só podem orar usando o véu. Uma má interpretação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. O apóstolo Paulo orienta que as mulheres de Corinto precisavam cobrir a sua cabeça nas suas orações para que o Senhor as atenda. Ou seja, a recomendação do apóstolo Paulo é somente para a igreja de Corinto e não para a igreja atual. Mas em segundo lugar, nós temos a... Ele vai falar o segundo lugar, é só uma coisa que vem na minha mente agora, mas eu não escrevo nada, ele falou uma coisa importante, irmão, tem muita gente dentro da congregação que montaram empresas, fábricas de véu. Tem véu de 500, 600, 700, a irmã falou para mim que tinha um véu de R$1.500, irmão. Então, tá assim, né? Então não é só a doutrina que muitas pessoas não querem que tire, que mude algumas doutrinas, porque tem muita gente por trás que ganha muito, é R$1.500 um véu. Então, tem véu aí de todos os valores, né, irmãos? Então, vamos ao segundo item. Segunda heresia, a salvação somente pela CCB. Isso muitos anciãos afirmam categoricamente. Ora, é um absurdo. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro nome há salvação a não ser em Cristo Jesus. Se só há salvação na CCB, a CCB tem pouco mais de 100 anos. Sempre existiu salvação. Antes da CCB, sempre vai existir depois. Somente Cristo salva e não uma denominação. Mas ele vai no terceiro ponto. Isso é verdade, que muitas vezes eu dentro da congregação, você também deve ter ouvido,
Eu já vi ancião pregando assim: nós vamos para o céu de Boeing, primeira classe. Se as outras denominações forem, eles vão de teco-teco, de aviãozinho teco-teco. Porque só aqui é a graça verdadeira. Só aqui tem o pão quentinho que desce do céu. E se você tá vendo aquela mulher lá fora, que ficava uma mulher lá vendendo CD, Bíblia, véu, Inara, que CD de hinos. E se você aqui que está aqui dentro, você comprar um CD daquele para você ouvir hino, para você ouvir pregações, você vai perder a salvação, porque as coisas de Deus não é gravada num CD, nem na internet. Ele pregava isso no púlpito, nem na internet. As coisas de Deus é na hora, quentinho do céu. Então não compre. Hoje você vê aqui na internet quantas pessoas gravando. Então tudo que eles pregavam dizendo ser Deus, não era Deus. Terceiro ponto. Em terceiro lugar, nós temos a interpretação equivocada de 1 João. O pecado mortal é o pecado de adultério. Para os membros da CCB, quem comete adultério comete um pecado mortal sem perdão. Ora, em 1 João, o apóstolo João, ele fala sobre o pecado de blasfêmia, que é o único pecado sem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e a blasfêmia. Todo pecado cometido contra Deus existe sim o perdão. O sangue de Cristo foi derramado. Dizer que o pecado mortal é o pecado de adultério é condenar Davi, que cometeu um ato terrível de adultério e também de homicídio. Então é terrível essa interpretação que leva-nos a entender que a CCB ela é uma seita. Em quarto ponto, mas isso eu preciso falar sobre esse pecado de morte que ele falou, né? O triste, irmãos, é que esses homens que estão lá no poder, que sai um, entra outro, são 13, né? Que fazem reunião dias e noites, eles não têm coragem de se arrepender, de voltar atrás. Irmãos, eles tiveram coragem, após a pandemia, os anciões do Brasil tiveram coragem de se reunir. A gente sabe que a vigilância sanitária proibiu a Santa Ceia num cálice único, que nem eles faziam antes, devido à pandemia e várias outras doenças. Então eles tiveram a cara de pau de vir nas redes sociais dizer que eles leram na Bíblia e agora eles interpretaram que podia tomar a Santa Ceia em copinho individual. Agora, depois da pandemia, porque foi proibido pela vigilância sanitária. Para não dar o braço a torcer as suas heresias, eles disseram que agora ele tinha entendido uma nova interpretação que poderia tomar em cálice único. Agora eu vou te pergunto, irmãos, eles vão ter coragem um dia na vida de falar que interpretaram essa parte do pecado de morte? Será que eles vão ter a hombridade? Será que um dia eles vão ser homens de Deus realmente, para reconhecer o seu erro nessa parte e assumir todas as famílias e vida que eles destruíram? Quantas pessoas que tiraram a vida? Quantas pessoas que foram para as drogas, para a prostituição, por achar? Quantas pessoas hoje estão sofrendo com depressão, doenças mentais, dentro dos manicômios, dentro dos asilos, por achar realmente que não tem mais salvação? Quantas pessoas, ontem mesmo o Odair disse, que até hoje ele conversa com pessoa, tentando levar para ela o evangelho de Cristo. Que Jesus perdoa, que Jesus ama, só basta ele crer em Jesus, só basta ele se arrepender. E as pessoas não querem aceitar por achar que só a pregação da congregação é a verdadeira. Esses homens do Brasil um dia vão ter coragem, como eles fizeram na Santa Ceia, dizer que poderia tomar individual, sendo que eles diziam que era melhor a Santa Ceia, que era a única verdadeira por ser em cálice único. Você acha que um dia eles vão ter a hombridade, vão ser homens de Deus de verdade? Sabe por que não? Eles vão ter que assumir os milhares e milhares de mortos e família destruída por essa falsa doutrina. Mas de Deus, quero ver vocês, anciões, cooperador, diácono do Sul e Apocachuí, para você chegar diante de Deus e dizer que vocês não tinham interpretação porque vocês não estudavam a Bíblia, sendo que hoje nós temos na internet dezenas e centenas de milhares de teólogos ensinando sobre essa falsa doutrina de vocês. Vamos para o quarto. Lugar, nós temos orar somente de joelhos. Eles possuem essa mania de orar apenas de joelhos. Ora, como fica então o texto de Atos capítulo 2? Os discípulos no cenáculo estavam sentados orando. Como fica o texto de Jonas, que estava no ventre do grande peixe? Provavelmente ele não estava sentado. Podemos orar em pé, sentado, de qualquer forma. O importante é orar. Em sexto lugar, nós temos o desprezo pelas Escrituras e pela suficiência das Escrituras e o apego a novas pseudo-revelações. É um absurdo acreditar que existem novas revelações extras à palavra de Deus, ou seja, a insuficiência da Escritura e o desprezo dos anciãos
pela teologia, pelo ensino bíblico, doutrinário, teológico, litúrgico, o desprezo pela verdade bíblica, pelo estudo sistemático das Escrituras. Isso é terrível. Nós precisamos conhecer e examinar as Escrituras. A Bíblia diz que nós devemos ser obreiros que não temos do que se envergonhar e que maneja, a palavra manejar é dividir no grego, que maneja bem a palavra da verdade. Então, em sexto lugar, temos o desprezo pelas Escrituras. Em sétimo lugar, a possibilidade de novas revelações, que torna a igreja uma igreja herege. E em sétimo lugar, em oitavo lugar, nós temos a não evangelização. A congregação cristã do Brasil não evangeliza, fazendo uma má interpretação do texto de Mateus capítulo 7, versículo 6. Não dê aos cães o que é santo. Ora, ali em nenhum momento nos proíbe de levar o evangelho aos perdidos. Nós estamos aqui nesse mundo cumprindo o ide do Senhor, pregando o evangelho a toda criatura. Devemos pregar, sim, a mensagem do evangelho a todos os pecadores, para que se arrependam e creiam no genuíno e puro Evangelho de Cristo. Então tá aí os 8 motivos porque considero a congregação cristã no Brasil como uma seita. Se você congrega nessa igreja, eu peço que você reveja com muito cuidado as doutrinas, os ensinamentos que são ensinados nessa denominação e leve em consideração tudo isso que eu falei aqui para você, com muito carinho e respeito às pessoas que congregam nessa igreja, mas eu não posso afirmar que é uma igreja realmente bíblica e cristocêntrica. Está aí, irmãos. Coloque aí a sua opinião, o que você acha disso que o Simão falou. Essa parte, irmãos, do evangelizar, realmente eles dizem, né? Que não era para lançar pérolas aos porcos, que não poderia evangelizar qualquer um, nem na televisão, nem na internet, nem nos ônibus, no trem, nem em praça pública, porque não era para jogar as pérolas aos porcos, né? Mas aí Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê será salvo, e quem não crê está condenado. Mas a interpretação da congregação, eles pegam um versículo, eles morrem por ele, eles fizeram por décadas e décadas, centenas de anos, dizendo que ela era a única Santa Ceia verdadeira, por ser no cálice único. E quando a vigilância sanitária caiu em cima deles, para eles não podiam mais fazer isso, eles pegaram um versículo bíblico, e o Cláudio Marçola veio, maior cara de pau, dizer que eles agora tinham lido e Deus lhe fez saber o novo entendimento daquela passagem, que realmente poderia tomar em cálice individual, sendo que eles criticaram por décadas e anos e centenas de anos as outras denominações, por causa da Santa Ceia, por causa do envelope, por causa do Pix, por causa das palavras, e hoje você vê tudo isso aqui na internet. Comente aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, qual que é a sua opinião? A congregação, as outras denominações, eu sempre ouvi dizer que a congregação é aceita. E hoje a congregação, ela diz que as outras é aceita e ela é verdadeira. E qual que é a sua opinião? Eles dizem que não pode, que essa obra não é de quem quer nem quem corre atrás. Por isso ela não estava no jornal, nem na TV, nem na internet. Mas como o que eles pregam hoje não tem fundamento bíblico, são coisas que vêm na cabeça deles, eles se juntam lá no Brás e dizem que Deus traz para eles novos tópicos, novos ensinamentos. E tudo que antes eles diziam que era Deus proibia, que Deus não deixava, que era do diabo, hoje nós estamos vendo dentro da igreja. Culto na internet, palavras dos anciões na internet, hinos, pregações, testemunhos, muita gente ganhando dinheiro na internet. E era tudo pecado. Hein? Hoje cantam-se hino avulso dentro da igreja. E eu pergunto para você, era Deus antes e agora Deus mudou? Então Deus, antes o anjo recolhia as pontas dos cabelos das irmãs, que cortava a ponta do cabelo e que não podia pintar, porque o anjo não conhecia, porque se a irmã tivesse cabelo branco e ela pintasse de preto, o dia que o anjo fosse vir, olha só a loucura, o dia que o anjo pudesse vir trazer uma benção para a irmã, e o anjo ia procurar a irmã de cabelo, uma irmã Luciana de cabelo branco, mas o anjo vinha, passava em frente à casa da Luciana e via ela cabelo preto, e eles pregavam que o anjo não entregava a benção, porque ela pintou o cabelo. E hoje você vai aqui em São Paulo, vai no Brás lá para você ver como está hoje. Pode tudo.
Então nunca foi Deus. Deus nunca ligou para o exterior. O que Deus falou para Samuel quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé a rei? Davi nem foi chamado para apresentar-se perante Samuel. E Samuel olhava para os filhos de Jessé e dizia, pode ser, com certeza é esse, com certeza é aquele, olha que bonito, olha que belo, olha que formoso, olha que soldado, tal. Senhor é esse? Senhor, não, Samuel, eu não sou como homem que olha ao exterior. Eu sou Deus que sonda o que está dentro do coração, do pensamento das pessoas. Então eles viveram sempre de aparência e vivem até hoje de aparência. Por isso que lá hoje tem bitcoins com chão magnético, agiotagem, hoje lá tem luta online, tudo que era pecado e inavulso dentro das igrejas, que era do diabo, né, irmãos? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe. Mais a sua presença. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Comente aí, qual a sua opinião? Tudo que esse teólogo falou, ele tá certo ou está errado? Deixe aí seu comentário. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo.